Você não acorda por acaso. Se o seu sono tem sido interrompido na madrugada, existe uma razão. Pode não ser mística, pode não ser emocional, pode não ser apenas física, mas certamente não é irrelevante. A maioria das pessoas vira para o lado, tenta dormir novamente e ignora o que está acontecendo. Você também fez isso. Só que quanto mais ignora, mais isso se repete. E a pergunta que você evita encarar continua ali, silenciosa, esperando você ter coragem de responder. A Bíblia mostra que a madrugada sempre foi um cenário de decisões profundas. Não porque o horário tenha poder em si, mas porque o silêncio expõe o que o barulho do dia esconde. Durante o dia você se distrai. Trabalha, resolve problemas, fala com pessoas, ocupa a mente. Mas quando a noite cai e tudo fica quieto, sua alma começa a falar. E Deus costuma trabalhar exatamente onde você não consegue se esconder de si mesmo. Talvez o que esteja tirando o seu sono não seja apenas preocupação. Talvez seja um chamado que você tem adiado. Talvez seja uma direção que você já sabe que precisa tomar. Talvez seja uma correção. Talvez seja um convite para a intimidade que você nunca priorizou. A questão não é se Deus pode usar a madrugada. A questão é se você está disposto a ouvir. Neste vídeo você vai entender, de forma bíblica e equilibrada, por que esses despertares acontecem, como discernir o que é ansiedade e o que pode ser tratamento espiritual e o que fazer no exato momento em que seus olhos se abrem no meio da noite. Porque ignorar pode manter você confortável, mas responder pode transformar sua vida espiritual. A primeira coisa que você precisa entender é que nem todo despertar é espiritual, mas todo despertar pode se tornar espiritual dependendo da sua resposta. Existe uma diferença entre causa e propósito. A causa pode ser preocupação, estresse, alimentação, rotina desregulada. Deus não precisa provocar insônia para falar com você. Porém, Ele pode usar qualquer circunstância para tratar o seu coração. O erro está em espiritualizar tudo ou ignorar tudo. Discernimento é maturidade. A Bíblia não ensina que existe um horário mágico. Ela ensina que existe um coração sensível. Davi declarou que se lembrava do Senhor no seu leito e meditava nele durante as vigílias da noite. Perceba que o foco não era a hora, era a postura. A madrugada expõe o que realmente domina seus pensamentos. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que invade sua mente? Medo, dívida, culpa, desejo, arrependimento. Isso revela onde sua alma está ancorada. Muitas vezes, Deus permite que o silêncio revele aquilo que você tem abafado durante o dia. Conversas que você precisa ter, pecados que você precisa confessar, decisões que você já sabe que precisa tomar. A madrugada remove as distrações e deixa você frente a frente com a verdade. E a verdade pode ser desconfortável. Por isso você tenta dormir de novo o mais rápido possível. O ponto central não é o relógio, é o que se levanta dentro de você quando tudo fica quieto. Se você aprender a observar isso com honestidade, vai perceber que esses despertares podem se tornar momentos de alinhamento. Não porque a hora tenha poder, mas porque sua atenção finalmente está livre. Agora vem a pergunta que quase ninguém faz com sinceridade. O que exatamente está sendo exposto quando você acorda? A madrugada não cria pensamentos novos. Ela revela os que já estavam ali. Durante o dia você consegue administrar emoções. À noite, sem distrações, elas sobem à superfície. E é aqui que muitos confundem ataque espiritual com confronto interior. Se ao despertar surge culpa, talvez exista algo que precisa ser confessado. Se surge medo constante, talvez sua confiança esteja apoiada em estruturas frágeis. Se surge inquietação persistente, pode ser que você esteja resistindo a uma direção que já percebeu claramente. Deus não trabalha apenas através de vozes audíveis. Ele trabalha através da convicção. E convicção é diferente de condenação. Convicção aponta o caminho de volta. Condenação paralisa. O Espírito Santo age iluminando áreas que precisam de ajuste. Jesus ensinou que ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Perceba a ordem. Primeiro a verdade é revelada. Depois a necessidade de alinhamento. A madrugada pode ser o ambiente onde essa iluminação acontece com mais clareza, porque sua mente está menos ocupada e suas defesas estão mais baixas. Mas há um detalhe importante. Nem toda inquietação é direção divina. Algumas são frutos de ansiedade acumulada, decisões adiadas ou excesso de responsabilidade. Por isso você precisa aprender a testar o que sente à luz da palavra.
Se o pensamento que surge conduz você ao arrependimento, à reconciliação, à fé e à obediência, há grande chance de ser tratamento espiritual. Se conduz ao desespero, ao medo sem esperança e à acusação constante, é necessário cuidado. O despertar pode ser um convite à maturidade, não para buscar experiências, mas para buscar alinhamento. E isso exige coragem. Existe um momento decisivo que define se a madrugada será tormento ou altar. É o que você faz nos primeiros minutos depois que desperta. A maioria pega o celular, olha mensagens, tenta distrair a mente e volta a dormir carregando o mesmo peso. Mas se você permanecer alguns instantes em silêncio consciente, algo diferente começa a acontecer. Não é misticismo, é direção. Jesus, em meio à pressão mais intensa da sua vida, escolheu a oração no silêncio do Getsemane. Ele não negou a angústia, ele a levou ao Pai. Essa é a chave. Não negar o que sente, mas submeter o que sente. Quando você acorda e percebe inquietação, em vez de lutar contra ela, apresente-a a Deus com clareza. Diga exatamente o que está pesando. Nomeie o medo, confesse o erro. Reconheça a dúvida. A verdade dita diante de Deus perde a força que tinha na sua mente. Há algo poderoso em interromper o ciclo, automático, e transformar aquele momento em entrega. Não é sobre orações longas, é sobre sinceridade objetiva. Em poucos minutos, você pode alinhar sua mente, lembrar promessas bíblicas e reafirmar sua confiança. Muitas vezes o que tira seu sono não é a situação em si, mas a tentativa de controlar o que só Deus pode sustentar. Se você transformar a madrugada em lugar de rendição, perceberá uma mudança gradual. O que antes era ansiedade começa a se tornar clareza. O que era medo começa a ser reorganizado pela fé, não porque a noite tenha poder especial, mas porque você decidiu responder com maturidade espiritual. E aqui surge uma questão ainda mais profunda. Existe uma diferença entre ser despertado por preocupação e ser despertado por propósito. E discernir isso muda completamente a forma como você enxerga a sua própria vida espiritual. Algumas madrugadas são apenas reflexo de um corpo cansado ou de uma mente sobrecarregada. Outras revelam que você está vivendo abaixo do nível de obediência que já sabe que deveria estar vivendo. Quando Deus chamou Samuel, ele ainda não sabia reconhecer a voz que o chamava. Precisou de orientação para entender o que estava acontecendo. Isso ensina algo essencial. Nem todo chamado é dramático. Às vezes é uma insistência suave que retorna repetidamente. Um incômodo santo. Uma percepção constante de que algo precisa mudar. Se você acorda e a mesma área da sua vida sempre vem à mente, talvez não seja coincidência. Pode ser direção. Propósito não grita. Ele insiste. Ele retorna até que você pare de ignorar. A pergunta não é apenas por que você acorda. A pergunta é o que tem sido colocado diante de você repetidamente. Um ministério que você adiou. Um relacionamento que precisa ser restaurado. Uma prática espiritual que foi abandonada. Um pecado tolerado. A madrugada reduz as distrações e expõe prioridades desalinhadas. Mas cuidado. Propósito nunca contradiz a palavra. Se o que surge no seu coração fere princípios bíblicos, não vem de Deus. O chamado verdadeiro sempre conduz à santidade, à responsabilidade e ao crescimento. Ele confronta, mas também direciona. E se o seu despertar não for um problema a ser resolvido, mas um ajuste que precisa ser feito, agora você precisa encarar a parte que muitos evitam. Há despertares que não têm relação com ansiedade, nem com propósito imediato. Eles revelam dependência fragilizada. Quando você acorda e imediatamente sente pânico, sensação de descontrole ou necessidade urgente de garantir o futuro, isso aponta para algo mais profundo. Sua segurança pode estar baseada em circunstâncias instáveis. Jesus ensinou que onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. A madrugada funciona como um exame silencioso, de onde o seu coração realmente está. Se sua paz depende totalmente de estabilidade financeira, reconhecimento, aprovação ou controle absoluto das situações, qualquer ameaça a essas áreas pode interromper seu descanso. O corpo reage ao que a alma teme perder. Mas quando a confiança está firmada em Deus, o descanso se torna consequência da fé. Isso não significa ausência de problemas. Significa consciência de quem sustenta você apesar dos problemas.
Muitos acordam porque carregam responsabilidades que nunca foram feitas para serem carregadas sozinhas. Você pode estar tentando ser o salvador da sua própria história. Há um ponto de virada aqui. Ou você continua tentando resolver tudo na força do pensamento durante a madrugada, ou aprende a transferir o peso para Deus de maneira prática. Confiar não é apenas dizer que confia. É entregar decisões, admitir limites e aceitar que você não controla todas as variáveis. Se a sua fé fosse medida pela qualidade do seu descanso, o que ela revelaria? Existe ainda um outro aspecto que quase ninguém considera. Alguns despertares não são sobre algo que você precisa resolver, mas sobre algo que você precisa construir. Intimidade não nasce em ambientes apressados. Ela cresce na constância silenciosa. Se toda vez que você acorda, existe uma oportunidade de alguns minutos de quietude, isso pode ser uma janela rara em meio a uma rotina barulhenta. Davi declarou que buscava ao Senhor de madrugada, não porque era uma regra, mas porque ali ele encontrava foco. A madrugada remove interrupções externas. Não há demandas imediatas. Não há notificações constantes. Não há expectativas sociais. Só você e Deus. Muitos dizem que não têm tempo para orar, mas passam horas consumindo distrações durante o dia. Quando o silêncio aparece, ele se torna desconfortável, porque revela a falta de profundidade. Intimidade exige intenção. Se você usar esses minutos apenas para tentar voltar a dormir, continuará vivendo uma fé superficial. Mas se decidir transformar alguns desses despertares em encontros consistentes, mesmo que breves, sua sensibilidade espiritual será fortalecida. Não se trata de buscar experiências extraordinárias. Trata-se de cultivar relacionamento. O que aconteceria com sua vida espiritual se, em vez de lutar contra cada despertar, você aproveitasse alguns deles para aprofundar sua comunhão? Talvez o que você chama de interrupção seja, na verdade, oportunidade de crescimento. Agora é hora de organizar tudo de forma prática. Quando você acordar na próxima madrugada, não haja no automático. Pare por um instante e faça 3 perguntas silenciosas a si mesmo. O que estou sentindo neste momento? O que está ocupando meus pensamentos? Isso me aproxima ou me afasta de Deus? Essas perguntas simples criam clareza imediata. Se o que surge é culpa específica, trate com arrependimento objetivo. Confesse, peça perdão. Decida mudar. Se é preocupação concreta, entregue em oração direta e racional, lembrando promessas bíblicas que sustentam sua fé. Se é apenas ansiedade difusa, respire. Desacelere o pensamento e reafirme quem governa sua vida. O discernimento nasce da comparação entre o que você sente e o que a palavra ensina. Evite 2 armadilhas. A primeira é espiritualizar tudo e viver em constante busca por sinais. A segunda é ignorar tudo e perder oportunidades de alinhamento. A maturidade cristã está no equilíbrio. Deus não precisa dramatizar para guiar você. Muitas vezes, ele trabalha através de convicções simples, decisões responsáveis e constância na comunhão. A madrugada não precisa ser palco de medo. Ela pode se tornar um laboratório de fé. Um lugar onde você testa sua confiança, fortalece sua mente e reafirma sua dependência. O que define se será tormento ou crescimento não é o horário, é a postura. E isso nos leva ao ponto mais decisivo de todos. O ponto mais decisivo é este. O que você faz repetidamente molda quem você se torna espiritualmente. Se cada despertar é tratado como incômodo, você reforça um padrão de resistência. Se cada despertar é tratado como oportunidade de alinhamento, você constrói maturidade. A transformação não acontece em eventos isolados, mas na soma das respostas consistentes. Muitas pessoas pedem direção a Deus, mas ignoram os momentos em que podem ajustar o próprio coração. Querem grandes sinais, mas negligenciam pequenos realinhamentos. A madrugada expõe se sua fé é apenas discurso ou prática diária. Não é sobre buscar revelações extraordinárias. É sobre permitir que Deus trate áreas que você costuma evitar. Se você começa a responder com entrega, sua mente aprende um novo padrão. O que antes era ansiedade, começa a ser substituído por oração consciente. O que era medo, começa a ser confrontado com verdade bíblica. O que era fuga se transforma em enfrentamento maduro. Aos poucos, até a qualidade do seu descanso pode mudar, porque sua confiança passa a ser construída durante o próprio processo. Ignorar mantém você no mesmo nível. Responder eleva sua consciência espiritual. A
pergunta que permanece não é por que você acorda. É quem você está se tornando cada vez que decide como reagir. Agora você precisa decidir como vai encarar a próxima madrugada. Não como um fenômeno estranho, não como um sinal místico, mas como um espelho. O silêncio da noite revela o que o ruído do dia esconde. Se existe desalinhamento, ele aparece. Se existe dependência frágil, ela se manifesta. Se existe um chamado ignorado, ele insiste. A vida espiritual não é construída apenas em cultos, leituras públicas ou momentos de emoção coletiva. Ela é formada nos encontros silenciosos, onde ninguém está vendo. É nesse ambiente que caráter é ajustado, decisões são consolidadas e convicções são fortalecidas. A madrugada pode ser um desses ambientes, não porque o horário seja especial, mas porque a honestidade ali costuma ser maior. Se você continuar tratando esses momentos como incômodos, continuará adiando o crescimento. Se decidir usá-los como espaço de exame e entrega, perceberá mudanças reais. Não necessariamente visíveis no primeiro dia, mas perceptíveis na forma como você reage às pressões, toma decisões e conduz sua própria vida. Talvez você tenha pedido a Deus para falar com você. Talvez a resposta não tenha vindo em voz audível, mas em convicções recorrentes no silêncio da noite. A questão nunca foi o horário. Sempre foi a disposição. Agora existe apenas uma escolha diante de você. A escolha é simples, mas profunda. Você pode continuar vivendo uma fé reativa, respondendo apenas quando as circunstâncias apertam, ou pode desenvolver uma fé consciente, que se posiciona mesmo nos momentos silenciosos. A madrugada pode ser apenas mais uma interrupção no seu sono, ou pode se tornar um marco de amadurecimento espiritual. Deus não compete com o barulho do seu dia. Muitas vezes ele trabalha quando tudo está em silêncio. Não porque precise da noite para agir, mas porque você precisa do silêncio para perceber. Se toda vez que acorda você decide fugir do desconforto, continuará acumulando áreas não tratadas. Se decide encarar, ainda que por poucos minutos, começa a construir firmeza interior. Não transforme isso em superstição. Não espere experiências extraordinárias. Espere crescimento gradual. Espere clareza progressiva. Espere ajustes que, com o tempo, produzem estabilidade. A verdadeira mudança espiritual não acontece em êxtase, mas em decisões repetidas de alinhamento. Na próxima vez que seus olhos se abrirem na madrugada, não pergunte apenas por que acordei. Pergunte o que precisa ser ajustado. Pergunte onde minha confiança está apoiada. Pergunte o que estou evitando enfrentar. E então responda com oração, honestidade e obediência. É assim que despertares deixam de ser incômodo e se tornam transformação.